E o julgamento do Hugo Carvajal foi marcado finalmente pela justiça americana. Ele vai acontecer em... Quem é esse cara aqui? Quem é esse jumentinho? Ah, rapaz, ele tá chateado com o Bolsonaro, né? Porque ele te chamou de Lula. O que você achou? Não é à toa, né? Não é à toa. Eu achei muito ofensivo, Bolsonaro, desnecessário, né? Mas esse é nosso tema principal de hoje, não. A gente vai falar sobre essa declaração do ex-presidente. Vamos conversar também sobre a classe artística, que tá feliz da vida porque a mamata voltou. Falando em mamata, tem a da Globo, que voltou a receber fortunas do Palácio do Planalto. Enquanto isso, a Jovem Pan não vai receber nada. Tá? O nosso tema principal é Carvajal. Vou provar para vocês aqui, tem muita gente preocupada, achando que o Joe Biden vai passar pano, alisar a cabeça do Lula, do Brasil. Não vai, galera. Eu vou mostrar isso aqui para vocês utilizando uma matéria da BBC, que é o maior órgão de imprensa globalista do mundo. Não há motivos para eles dizerem que isso não vai rolar. Tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Bolsonaro, que chamou, sim, o Lula de jumento e analfabeto. Analfabeto, vamos deixar pra lá. Agora, jumento, o Biruliro, não dá, cara. Os bichinhos são tão bonitinhos. Olha esse no canto da tela. Como que o senhor tem coragem, Bolsonaro, de ofender um bichinho bonitinho desse chamando ele de Lula? Eu achei desnecessário, tá? Agora, a imprensa tá transtornada, revoltada, porque na cabecinha deles, né, pelo jeito, é pior chamar alguém de jumento do que de fascista. Ou genocídio. Fascista, né? Isso revela como eles não sabem, eles não têm a menor noção do que é o fascismo. Porque achar que chamar de jumento é pior do que chamar de fascista, né, como o Bolsonaro foi chamado tantas vezes e continua sendo, né? Enfim, jumento não, Bolsonaro. Eu achei de extremo mau gosto, né? Fica aqui o meu protesto contra esse desrespeito à classe dos jumentinhos bonitinhos. Classe artística. Fernanda Montenegro disse que Bolsonaro destruiu os artistas brasileiros durante 4 anos. Quem não se lembra da defesa feroz, voraz da Fernanda Montenegro aos artistas e à Lei Rouanet? Nós não somos corruptos. Né? O que a gente percebe, pessoal, é que no vocabulário dos artistas, né, destruir significa fechar a torneira. Né? E o Bolsonaro fechou de verdade. O que o André Porciúncula e o Mário Frias fizeram? Devolveram a Rouanet o seu propósito original, né? Que é o quê? É você financiar artistas novos, desconhecidos, que não têm condição de produzir um CD. Eu mesmo gravei um CD com a Lei Rouanet, R$35 mil. Pois é, tá tudo bonitinho, as contas estão lá no portal da transparência. No final de R$35 mil, 2.000 cópias, arte, 10 músicas. Hoje em dia, rapaz, com R$35 mil, esses artistas aí encebados não pagam nem um dia de estúdio. É um abuso com o dinheiro público. O Mário e o André corrigiram esse problema, mas agora voltou a ser aquela mamata de sempre, e por isso que a Fernanda Montenegro e os outros artistas aí estão felizes da vida. Né? Já a Globo voltou a ser o canal, né, o veículo de informação, vamos dizer assim, né? Tá errado, mas vamos dizer assim, né? Para ficar bonito no vídeo. Que mais recebe verba pública do governo federal. 57%, tá? E a Jovem Pan não vai receber mais nada. O Lula disse que não vai dar mais nada para a Jovem Pan. Né? Aí você viu uma matéria como essa no canto da tela dizendo que a mamata acabou. Vamos mostrar a verdade aqui para vocês. Vejam ali no canto esquerdo que na época do governo Bolsonaro, a Globo recebia 20% das verbas. Vejam como a distribuição era proporcional. Né? Aí lá embaixo, 12º lugar, vocês veem a Jovem Pan com apenas 2%. Que mamata é essa, ô Ig? Que mamata é essa, imprensa tradicional? 2%? Agora, vocês veem como é que está essa distribuição agora no governo do Lula, uma coisa completamente desproporcional. Né? A Globo recebendo 57% das verbas públicas do governo federal, enquanto isso a Jovem Pan não vai receber nada. Pois é, se toda mamata fosse assim, né, ninguém reclamar. 2%, né, é uma merrequinha. Na minha opinião, nenhum órgão de imprensa deveria receber 1 centavo sequer do governo. Tá? Obviamente, às vezes, o governo precisa mostrar algumas coisas, né? Contas públicas, e o espaço não é gratuito. Né? Então, realmente, você é obrigado
a pagar. Agora, existe um abuso por parte da esquerda quando eles estão no poder. E a gente está vendo isso através dessa distribuição abjeta, né, favorável à Rede Globo. Isso, sim, é mamata. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje, que está agitando aí o Brasil, o caso Carvajal. Muita expectativa, mas é como eu falei para vocês aqui mais de uma vez recentemente, tá? Não deixem que essa esperança, né, dite o ritmo de suas vidas, tá? Vamos seguir em frente. Se acontecer, ou quando acontecer, aí sim a gente tem que estar preparado para capitalizar em cima disso aí, porque eu vou mostrar aqui para vocês como a possibilidade dos Estados Unidos deixarem isso para lá é ínfima. É praticamente inexistente. E eu vou me utilizar aqui de uma matéria da BBC. Bom, quem entende dessa parte geopolítica, de imprensa, sabe disso, né? Que a BBC é o principal órgão de imprensa globalista do mundo, né? Juntamente com a CNN, mas a BBC tem mais influência ainda do que a CNN. Tá? O julgamento foi marcado para o início de novembro. Ed, mas estão empurrando com a barriga. Não, galera, vamos lá, né? É o julgamento. Vejam bem, é o julgamento. Existe uma fase preparatória para um julgamento. É sempre assim. O cara acabou de chegar nos Estados Unidos, já vai ser julgado? Existe a coleta de provas. Ele tem que apresentar para a justiça americana o que ele alega ter. Quem pediu essa data foi o procurador, né, que vai fazer ali a acusação. Então, não existe isso. Tá? Não existem ali, na minha opinião, pelo menos, não existem peças se movendo para livrar a cara do Brasil. Não existe motivo algum para os Estados Unidos, neste momento, livrar a cara do Lula. Vocês vão concordar comigo daqui a pouquinho. Tá? Então, o julgamento está marcado para início de novembro. Até lá, o Carvajal vai ter que, né, entregar as provas que ele alega ter. A justiça americana vai analisar aquilo ali cuidadosamente para aí sim começar o julgamento. Né? Lembrando que, ao contrário do que a imprensa deixou, né, transparente, fingiu que a realidade não é essa, ele, ao dizer que era inocente, ele não está negando os crimes. Né? Os crimes aconteceram, ele não nega que os crimes aconteceram, só que ele diz que não tomou parte nesses crimes. E para você provar a sua inocência, neste caso, já que ele está sendo acusado, ele vai ter que provar que é outra pessoa, foram outras pessoas que fizeram aquilo. Quanto mais ele oferecer à justiça, mais benefícios ele vai receber em retorno. Se ele não apresenta nada, se não apresenta nenhuma prova, vai ficar na cadeia para o resto da vida. Tá? É simples assim. Então, não é uma questão de você ser otimista, de você fazer tic-tac, é uma questão de você apresentar a realidade dos fatos. Tá? Entendo pessoas que estejam com o pé atrás. Tranquilo. Agora, abram a cabeça, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo neste momento. Vejam essa matéria da BBC. E o título é "A anti-americanismo", né, um sentimento anti-Estados Unidos na relação do governo Lula com os Estados Unidos, com a Casa Branca. E vamos ler aqui alguns trechos com análises de pessoas que, como eu disse aqui, pessoal, é da turma dos globalistas, tá? Entre eles, esse aí, o primeiro a falar, né? O Ryan Berg, diretor do programa Américas do Center for Strategic and International Studies. Ele vê o governo Biden em uma armadilha. Abre aspas. Eles, o governo Biden, pintaram Lula como um democrata salvador. E agora estão presos a isso. Vejam só que situação. Lula está, obviamente, contrariando interesses americanos. Mas não podemos criticá-lo. Vejam só que loucura, né? Não podemos criticá-lo como normalmente faríamos, por todo o endosso que foi dado, disse ele à BBC News Brasil. E era bastante óbvio, de saída, desde o início, que o Celso Amorim não era o maior fã dos Estados Unidos. Segue ele, citando o ex-chanceler e assessor especial de Lula. Essa outra parte aqui também tem que rir, né, pessoal? Porque, para acreditar no Lula tem que ser muito otário, né? O governo brasileiro também permitiu, no começo do ano, a atracagem de navios militares iranianos sob sanção americana. A gente comentou sobre isso no canal, em um porto do Rio de Janeiro, o que levou congressistas mais exaltados
a sugerir que a gestão Biden deveria estender ao Brasil as sanções, o que não aconteceu. Inclusive, a bordo de um desses navios, teve festinha com membros do governo na época. Confraternização, rapaz, o negócio é na cara mesmo. Continuando aqui, a gestão Lula também não endossou o texto final da Cúpula da Democracia de Biden, em março, que trazia uma condenação à invasão da Rússia pela Ucrânia. Já falei isso para vocês também, a comunidade internacional inteira, em peso, está do lado da Ucrânia. E o Lula está lá trocando figurinha com o Xi Jinping e com o Vladimir Putin o tempo inteiro. E aos olhos dos americanos, Lula precisou ser cobrado a enviar um emissário brasileiro a Kiev, após remeter Celso Amorim para um encontro com Vladimir Putin em Moscou. O próprio Amorim acabou indo à Ucrânia depois e deu aquelas declarações desastrosas sobre a guerra. Abre aspas para outro entrevistado, o senhor Winter. Lula e Celso Amorim acreditam em uma ordem multipolar. Prestem atenção nisso, porque a gente conversou sobre esse tema recentemente aqui no canal. Uma declaração recente do Lula naquele evento da União Europeia, tá? Com vários países poderosos e que isso seria melhor para o Brasil. E eu entendo e respeito isso. Não acho que Lula odeie os Estados Unidos, mas na prática ele claramente quer ver os americanos não tão poderosos quanto são hoje. É aquele negócio, pessoal, desrespeito ao americano, mas não tenta tirar o poder deles, tá? Concluindo, todo mundo em Washington percebe que ele torce contra os Estados Unidos. Então, é constrangedor, principalmente se você levar em consideração o que o outro entrevistado disse, né? Que eles endossaram o Lula. Para analisar a equação de relação bilateral, é preciso colocar outro elemento no xadrez: a China. Os Estados Unidos assistem ao avanço contínuo da influência de Pequim, sua maior antagonista global. Na América Latina, na última década, seja por meio do comércio ou por investimento direto, e o Brasil é o principal parceiro chinês em ambos os quesitos. Entenderam o tamanho da treta? Os Estados Unidos, assim como muita gente, né, caíram na conversinha fiada do Lula democrata, né? É meio complicado, né, pessoal? Um cara que passou a vida inteira mentindo, tem vídeo dele dizendo, a gente falava que tinha não sei quantas milhões de pessoas morando na rua, a gente inventava número, não queria nem saber. Né? O cara passou a vida dele inteira mentindo, condenado por unanimidade em 3 instâncias, descondenado por conta de um CEP. Né? Aí os Estados Unidos vão lá e acreditam nesse cara. Pelo amor de Deus, né? Vai gostar de picolé de caquinha lá na Casa Branca, meu camarada. Porra, não tem cabimento cair numa conversa fiada dessa. Né? Aí vocês estão vendo. O que a gente conversou recentemente. O Lula, na participação dele, mais uma vez, né, desastrosa perante a comunidade internacional, disse que quer mais participação, mais poder na governança global. E tem gente que nega a existência do globalismo, né? E é exatamente isso que vocês viram nessa matéria da BBC, né? As coisas se encaixam, começam a se encaixar. Porque, como eles disseram aí, o Lula quer mais poder e quer tirar poder dos Estados Unidos nesta governança global que já é, infelizmente, uma realidade, tá? Ou você tá com os globalistas, ou você tá com os comunistas, ou você tá contra o sistema, os dois. Mas, Ed, como assim? Comunistas e globalistas, neste momento, andam de mãos dadas. Para quê? Para derrotar o conservadorismo e o cristianismo. Lá na frente, eles se viram para decidir quem vai ficar com o poder. A gente espera que não chegue a esse ponto. E se chegar, né, se infelizmente eles conseguirem nos derrotar, que eles não transformem isso numa guerra. Né? Mas aí vocês estão vendo, o Lula quer mais poder. O Bolsonaro não queria participar disso aí. O Donald Trump não queria participar disso aí também. Já o Lula não só reconhece a existência disso, como quer participar e quer mais poder. Tá? Aí você vai dizer, não, mas não interessa, Ed, não interessa. O Biden é amigo do Lula. Gente, o Biden, como eu já falei aqui, não troca mais nem a própria fralda geriátrica. Ele tá acabado nos Estados Unidos. Não esperem que a mídia tradicional traga para vocês as informações do que tá acontecendo por lá nesse momento. Ele tá por um fio, galera. O cara tá perdido, não consegue mais falar, não consegue mais andar.
não conseguem nem ler o teleprompter mais. Tá? E o escândalo de corrupção envolvendo ele e o Hunter Biden, o filho maluco dele, as investigações estão a todo vapor dentro do Congresso americano, sob comando de republicanos. Chega ao ponto do ex-advogado do Hunter Biden depor contra ele, de agentes do FBI que acobertaram aquela história toda do laptop dele, né, e também nesses escândalos de corrupção com a Ucrânia, envolvendo a Ucrânia, estarem abrindo o bico perante lá os deputados, né, os representantes, os congressistas americanos. E até os parlamentares democratas admitem que é muito difícil a situação dele. Eles não querem mais o Joe Biden. Eles querem se livrar do Joe Biden sem jogar o Partido Democrata no buraco. Eles querem salvar o partido e que se dane o Joe Biden. E o que ele precisa nesse momento? Demonstração de força. Aí vocês acham que, neste momento, diante de tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, ele vai baixar a guarda pro Lula? Pro Putin? Pro Xi Jinping? É claro que não. Aí você pode até imaginar, mas o Lula pode fazer o movimento contrário. O Lula pode sair do colo do Xi Jinping e do Putin e pular no colo do Joe Biden para se livrar. Ele não vai fazer isso. Hoje a Dilma está em reunião com o Vladimir Putin. Então não vai rolar. As peças foram movidas e vão ficar onde estão. O Lula cometeu um erro gravíssimo. O Brasil sempre foi neutro em suas relações internacionais, em questões de conflito entre nações estrangeiras. O Lula tomou partido. E agora não tem mais como você ir para o outro lado sem desagradar o lado que você tinha escolhido antes. Então, vamos aguardar o julgamento, porque a possibilidade do Brasil, do Lula, ser favorecido é ínfima, praticamente zero. Tá? Esse tempo de 3 meses é necessário, 3 meses é necessário para que a acusação e a defesa se preparem. Tá? E é bom que o Lula e o PT se preparem mesmo aqui no Brasil para se defender. Não na esfera jurídica americana, mas para dentro, né? Não que o STF vai internalizar isso, mas a opinião pública vai se manifestar. E quem está no aquecimento é o Chuchu, não é o Bolsonaro. Então ninguém vai se interpor. Tá? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal do YouTube, me sigam no Facebook. Muita gente assiste aos vídeos e não faz isso. Aí é bola fora, né, galera? Vamos dar uma moral aqui pra gente. Forte abraço, a gente se vê por aí.